Elas comentaram sobre inúmeros programas que o governo conseguiu oferecer em zonas de crime organizado, e aí eu me pergunto como. Bem, provavelmente porque agora a gente não tem mais só a parceria público-privada, né, que são as PPPs, agora a gente tem a parceria público e criminosa, né, então é o PPC. Porque, evidentemente, se o Estado entra, o crime organizado vai ter que extorquir, ele vai ter que pegar uma parte. Então, isso não é de graça, não é simplesmente o Estado vai lá e oferece todos os serviços públicos de qualidade para a população sem ter que entregar nada em troca. E isso, assim, é absurdo, porque, basicamente, o Estado aceitou a existência do poder paralelo. Isso simplesmente é inaceitável. Esses territórios precisam ser reocupados imediatamente. Todos os territórios em uma guerra, a última, a maior de todas, para que o Estado pare incessantemente de criar várias operações que basicamente são mais uma briga do que de fato uma guerra. Porque o caso da operação da Penha, por exemplo, do Cláudio Castro, que na verdade foi uma política populista para ele se eleger como senador, não serviu para absolutamente nada. Porque depois dessa operação, o que aconteceu? Outra facção já tomou lugar. Isso simplesmente é inaceitável. Em um Estado sério, haveria essa operação e logo depois o Estado ocuparia esse lugar. Não existe vácuo de poder. Esses estados são regiões, territórios alienígenas, em que existem regras arbitrárias e punições bestializadas. E eu vou dar um exemplo. O caso da moça de 13 anos que foi estuprada em João de Meriti. Por quê? Porque os faccionados acharam que ela era namorada de um faccionado inimigo daquela região. Então veja que eles sequer conferiram se realmente ela era namorada de um faccionado, e, em segundo lugar, se sentiram no direito de estuprarem essa moça coletivamente. Então, veja que o que acontece nesses lugares é algo completamente alheio e fora dos trâmites legais de um Estado democrático de direito. Isso simplesmente é inaceitável, isso jamais deveria acontecer em um Estado sério. Então, sim, para as mulheres também serem protegidas, o Estado precisa estar lá presente. E onde o Estado não está, esse tipo de regra, esse tipo de punição arbitrária e bestializada é comum. Outra coisa que é muito importante, vocês falaram, não, mas é que o PT faz enquanto vocês dizem uma coisa e fazem outra. Bem, o Lindenberg prometeu para o Kim Kataguiri que assinaria aquele projeto contra os privilégios, chegou no final e ele não assinou. Então, vocês disseram que tem muita crítica interna e eu gostaria que vocês criticassem e que vocês chamassem a atenção do Lindenberg Farias, porque ele aparentemente não cumpre as promessas dele que ele faz em público, imagine em privado. Outra coisa, comentaram sobre os benefícios, certo, das estatizações. Já falei anteriormente, eu não vejo nenhum problema em estatizar coisas que realmente vão beneficiar a vida da população. Não vejo nenhum problema em estatizar determinados setores, se eles são estratégicos. Não há nenhum problema, porque nós não temos um comprometimento político e ideológico com determinado princípio, independentemente das consequências. Mas nós temos casos de privatizações que deram certo. E é esse o ponto específico que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, o metrô da Bahia. Quando estava estatizado, por cerca de 13 a 14 anos, nunca conseguiu finalizar uma linha de metrô. Aí eles privatizaram, em cerca de 6 anos conseguiram finalizar 2. Então veja que existe, sim, a possibilidade de determinados benefícios em privatizações. Nós temos outro caso. Escolas em Minas Gerais, se não me engano, 25 mil crianças foram beneficiadas a partir de 50 escolas que foram criadas por parcerias público-privadas. Nós também temos o caso do Piauí, conectado, em que, graças à privatização da internet, conseguiram conectar e melhorar a conexão da internet. Então, veja que existem possibilidades em que a privatização pode ser boa, tanto quanto da estatização. Então, veja que nós não temos esse compromisso político e ideológico, tem que privatizar, tem que estatizar, independentemente do pragmatismo, independentemente dos benefícios e das consequências. O meu compromisso, de fato, o nosso compromisso é de melhorar a vida das pessoas. E não de simplesmente seguir uma cartilhinha ali, existe uma Bíblia, e aí o Karl Marx, e daí o fulano de tal, e daí o partido decidiu isso e aquilo. Tanto é que o Partido Missão, tanto quanto o MBL, foi se atualizando ao longo do tempo, desde a sua criação, e, portanto, mudando as suas políticas, mudando suas ideias, porque nós estamos em constante evolução e aperfeiçoamento. Outra coisa, vocês falam que querem derrotar o crime organizado acima de tudo e de qualquer coisa, etc. Mas veja bem, quando chega na hora de votar contra saidinhas, vocês não votam. Quando é para votar contra, aliás, inclusive o que eu chamo de
recreio criminal, vocês votam contra. Quando é para votar contra a visita íntima, vocês votam a favor da manutenção desse privilégio. E, veja bem, é assim que o crime organizado continua respirando. Se existem sujeitos que conseguem sair por um determinado período da cadeia, essas pessoas são leve trás, basicamente pombo-correio do crime organizado com o mundo exterior. É nesse momento que vários criminosos reincidem, furtando, assassinando, assaltando, se vingando da esposa que terminou o relacionamento. E geralmente quem vota em favor desses privilégios é a esquerda. Quando é para reduzir a maioridade penal, também, inclusive para crimes hediondos. A gente está falando de estupro, a gente está falando de assassinato, a gente está falando de estupro de vulnerável. Geralmente a esquerda, por incrível que pareça, se contorce, se retorce, faz todo tipo de malabarismo, de ginástica mental necessária para manter essas regalias. E olha, eu vou falar uma coisa que assim, realmente me causa muito asco. Imagina um sujeito que basicamente estuprou uma mulher, esse cara está preso e ele tem direito a quê? A visita íntima. Sim, esse cara que estuprou uma mulher, ele tem direito à visita íntima e aí existe uma espécie de motel para ele, em que uma pessoa vai ter que limpar o lençol que esse homem ejaculou em cima e que é paga com o seu dinheiro. Sim, a gente paga para limpar lençol de preso na cadeia, que tem direito à visita íntima. E veja só, é impressionante como é que pode as pessoas comuns, os cidadãos normais, as pessoas convencionais que seguem a lei, que são produtivas, que são socialmente ajustadas, elas não têm o direito a 2 horas de motelzinho de graça se elas quiserem. Muito pelo contrário, mas o preso que matou, estuprou, extorquiu, que cometeu latrocínio, que assassinou, ele tem. Ele tem o direito de ter um motelzinho dele, ele tem direito a comer e dormir sem ter que trabalhar, absolutamente a vida dele tem mais regalias do que uma pessoa comum. Como é que pode? A outra coisa que é importante também comentar aqui, sobre os scanners. Toda vez que uma pessoa faz uma visita íntima, ela tem que passar por body scanners. Isso gasta dinheiro, isso não é investimento, isso é gasto. Preso não tem que ter direito à visita íntima. Preso não tem que ter direito à saidinha. Isso é absurdo até mesmo em países de primeiro mundo. Preso não tem que ter direito a sair para levar e trazer informação, para ter direito a reincidir no crime. Onde já se viu um sujeito que já foi preso 88 vezes e o marido da Márcia Tiburi, que é petista, dizia assim: nossa, eu não tenho certeza se ele vai voltar a delinquir. Você está de zoeira? Você está de brincadeira com a cara das pessoas? É basicamente soltar predadores, você está soltando lobos para conviver com pessoas que mal têm condições de se sustentar, mal têm condições, mal têm coragem de fazer mal a uma mosca. Você coloca animais, sujeitos bestializados pelo crime, sujeitos bestializados por uma psicologia completamente degradada para conviver com pessoas comuns. Então, sim, essa é uma forma de ser leniente com o comportamento criminoso, porque para eles o crime compensa. E esse é um dado corroborado estatisticamente ao longo do planeta inteiro. Não faltam meta-análises acerca disso, de que sim, sensação de impunição é responsável pelo incentivo do comportamento criminoso. Se a pessoa sabe que ela vai ser punida depois e vai ser uma justiça rápida e garantida, isso já é um desincentivo. Se ela acha que talvez ela vai ser presa, mas ela não tem certeza, ué, por que não? Se eu não vou ser identificado, se eu não vou ficar lá por determinado período, tanto suficiente ao ponto de eu sentir que eu vou ser punido, por que não? Então veja que falta uniformidade de punição, falta consistência e certeza dessa punição. E o que importa não é tanto a severidade da pena, mas a certeza de que ela vai acontecer e que a sua justiça vai acontecer rápido.